Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, hoje a gente vai falar sobre pods. Talvez esse seja... ele vai acabar sendo um dos principais elementos ali dentro do Kubernetes, porque tudo e qualquer coisa que estiver executando dentro do Kubernetes ali vai ser um pod, né? Tudo que você vai encontrar ali dentro vai ter um pod por baixo dos panos funcionando ali. Mas, né, vamos esclarecer as coisas aqui. Quando eu falo que tudo é um pod, né, quando você vai lá, sobe o próprio pod, algum workload ali e deixa funcionando, beleza, né? O que vai estar executando ali dentro vai ser um pod. Eu não estou falando um serviço ou coisa do tipo. Por fim das contas, né, dentro dele ali você vai ter uma aplicação, ela vai estar dentro de um pod e assim por diante, né? Mas quando você sobe alguma coisa para dentro do Kubernetes, você executa via pod. Ah, eu desenvolvi um sistema e você vai colocar ele dentro do Kubernetes? Então lá dentro ele vai se tornar um pod. Então, já sabendo desse tipo de coisa, o que acontece? Qual que é a ideia de pod? Vamos lá. Bom, a gente sabe como que funciona um container, né? A gente tem ali um manifesto, tem as imagens, comandos, programas, um script, né, que você vai pegar, fazer a instalação, vai gerar uma imagem. Essa imagem você vai hospedar ela em algum registry, seja em alguma cloud, no próprio Docker ali, ou local, você vai armazenar essa imagem. E quando você colocar para executar, ela vai se tornar um container, certo? Beleza. É muito comum a gente ter ali várias imagens dentro de um Docker Compose, por exemplo, rodando ali um monte de containers e todo mundo comunicando entre si via uma única interface de rede, endereço ali de rede, volumes, né? Tem o DNS interno ali e assim por diante. E por que eu estou falando esse tipo de coisa? Porque quando a gente vem para dentro do Kubernetes, né, a ideia de pod é exatamente fazer esse isolamento das imagens ali, dos containers ali que vão estar rodando e facilitar a comunicação e, como é que eu posso falar? O compartilhamento de recursos entre esses containers, né? No caso de volume, rede ali, né? Para eles se comunicarem entre si. E é obrigatório ser assim sempre? Não. Você pode ter, né, um único, uma única imagem, um container ali dentro do seu pod executando, porém ele vai ter ali o acesso ao volume, à rede, né, do que ele precisar para executar ali dentro. Então a ideia de pod, ela é muito mais lógica no sentido de que vai isolar um monte de containers e provisionar uma infraestrutura base ali para você poder executar esses containers, dando acesso a CPU, memória, disco. E se você tem mais de um ali, né, todo mundo comunicando entre si sem muitos problemas, né? Então, quando a gente fala que tudo é pod, é que a gente esquece essa ideia de container e vai na ideia de que eu tenho uma entidade ali que pode ter uma ou mais aplicações dentro dele, isolados, né? Ainda utilizando aquelas características que a gente já conhece sobre container ali, de modo que você consiga executar esses caras dentro do Kubernetes. E o legal é o seguinte, você pode ter vários pods ali, eles podem ficar isolados entre si, ou você pode fazer eles comunicarem entre si via rede, né? Você consegue colocar um endereçamento de DNS ali, de rede, nesses pods aqui, e fazer pods diferentes se comunicarem entre si ali sem nenhum problema, né? Ou você pode ter um monte de pod isolado e nenhum sabe que o outro existe, porém
todo mundo vai estar ali competindo pelos recursos de rede, CPU, memória, disco e assim por diante, né? Então a ideia é, tudo que executa dentro do Kubernetes é um pod. É muito mais fácil a gente lembrar desse modo do que qualquer outro meio. Lógico, depois vocês vão consultar ali a documentação, né? Conhecer melhor ali como que funciona e assim por diante. Então, vamos ver um pouquinho, né, da parte prática ali, como que a gente trabalha esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o Minikube start, menos CPUs igual a 2, menos memory, vamos colocar 4 GB ali. Beleza. A gente vai colocar ele para executar. Quem não tem instalado, instala, né, para vocês aproveitarem aí essas partes práticas ali e ajudar a fixar melhor. Ele vai pegar, baixar a imagem do Minikube, fazer as configurações para a gente, o kubeconfig e assim por diante. Beleza. etl get nodes. Tá, já está aqui funcionando belezinha. O que que eu vou fazer? Bom, eu vou criar um pod, vou pegar o comando aqui. E esse pod, ele vai ter múltiplas imagens dentro dele. Isso só para a gente confirmar esse comportamento que a gente pode ter aqui, né, de múltiplas imagens ali, dentro de um único pod. E o legal é que é o seguinte, ó, o tipo de workload pod, coloco alguns metadados ali que ajudam a endereçar. Dentro da especificação eu coloco os containers. Eu coloco nome, imagem, posso passar comandos e mais diversas outras configurações que a gente pode fazer. Porém, não vem ao caso agora, porque a ideia é simplesmente a gente ver o pod funcionando. Ó, coloquei para executar. Vamos ver o que vai acontecer. kubectl get pods. Tá, olha só. Como eu não passei nada, ele está subindo aqui o nosso pod. Aqui, ó, eu tenho dois containers ali, né? Vão ser duas imagens funcionando ali dentro. Eu tenho os status do que está acontecendo, o tempo de vida, se teve algum restart ou não. É importante você entender como que funciona cada um desses dados aqui para você saber o que está acontecendo ali, né? E eu posso ver o que tem ali dentro do meu pod com kubectl describe pod. Eu passo o nome do meu pod duplo. Beleza, olha só. Eu consigo ver detalhes ali, né, do meu pod. Ó, containers, a imagem que ele está usando, se tem algum volume montado, alguma coisa. Aqui do meu outro, ó, do Utilitários Alpine, esse daqui é o servidor Nginx, né? Montagem, condições, volumes e alguns eventos ali do que está acontecendo, né, com os meus pods ali dentro. Isso aqui é muito importante porque você sabe o que está acontecendo, vê log, se tem algum problema ou não, né? E o que significa cada coisa? Depende, né? Pode ser que seja funcionamento normal ali, mas pode ser que alguma coisa seja algum erro. Você tem que entender a aplicação que você está instalando ali para saber se está normal ou não, né? O que está acontecendo. E a gente ainda pode ver os logs de execução. Meu pod duplo com kubectl logs. Ó, isso daqui é tudo que a sua aplicação vai estar ali gerando de log, então você pode customizar isso para visualizar, né, o log ali do jeito que você precisa. E lembrando o seguinte, a gente tem duas imagens ali, dois containers dentro do meu pod. Isso aqui eu estou vendo de um modo geral. Agora eu quero ver por imagem ali dentro. Eu dou um kubectl logs meu pod duplo -c e eu passo quem que eu quero ver. Servidor
Nginx. E olha só, estou vendo somente do servidor Nginx. Vamos ver a outra. Utilitários. Alpine. Opa. Não tem nada ali dentro. E como eu falei, por que é interessante a gente ter o K9S instalado aqui? Porque ele vai facilitar a gente interagir com o nosso cluster. Eu posso vir aqui no namespace default e olha só, eu consigo ver cada um dos meus containers ali, com estados de funcionando, pronto, restart. Eu ainda consigo colocar algumas métricas aqui, mas não vem ao caso agora. Posso entrar dentro dos pods, posso pedir logs, né? Ó, aqui também. Eu posso editar, se eu precisar editar alguma coisa aqui dentro, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente interagir do que linha de comando. A linha de comando é importante porque não necessariamente você vai ter esse utilitário instalado na máquina que você vai estar trabalhando. Então, saibam a linha de comando. Eu posso vir cá, por exemplo... ó, eu ainda posso pegar o shell dali, né? De um dos meus containers dentro do meu pod ou dentro do pod único, né? Então, assim, tem muita coisa legal que dá pra gente fazer. Isso daqui prova a questão do isolamento, compartilhamento de recursos que a gente pode ter dentro de um único pod, né? Então, isso é muito legal e eu recomendo que brinquem bastante aqui com essa parte. Então, é assim que funciona um pod dentro do Kubernetes. Ó, dando um describe aqui também, né? E agora cabe a vocês estudar por conta própria. Beleza, pessoal? Então, deem like, compartilhem e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Valeu!